Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado falando mais uma vez aqui para vocês no canal, depois dessa derrota, acabou faz pouco tempo, mais ou menos uma hora, de São Paulo 0, Palmeiras 2, diante de mais de 56 mil torcedores. O São Paulo mais uma vez decepciona a sua torcida. Vamos falar muito aqui no vídeo. Eu confesso a vocês que eu queria todos os vídeos chegar aqui, vamos dizer assim, tá alegre, né? E falante, com felicidade, mas com esse time do São Paulo isso é praticamente impossível, beleza? Agora, antes de falar, eu mais uma vez agradeço aqui se você está chegando no canal. Se você ainda não é inscrito, que se inscreva se for a primeira vez. Se você quiser saber muita coisa sobre São Paulo, futebol, a gente às vezes traz outros aspectos aqui. Também falo de futebol feminino, é uma coisa importante, é uma coisa que até que eu estou devendo aqui no canal por questão de tempo. Então tem muita coisa boa e aqueles que já estão no canal, né, eu agradeço. É sempre bom estar aqui e prestigiar e contar com esse apoio de vocês, beleza? Então vamos falar desse jogo aqui, onde o São Paulo, né, perdeu para o Palmeiras por 2-0, como eu falei há pouco tempo. E antes de falar, eu vou tentar deixar um link aqui do vídeo que eu coloquei no TikTok. Eu não consegui colocar aqui. Esse vídeo eu fiz de 3 minutos. Eu estava tentando colocar aqui e também no TikTok. Acabei que eu coloquei no TikTok. Apenas eu vou tentar deixar esse link. Então você pode entrar lá. Eu acho que não precisa de conta para você ver o vídeo, né? Se você tiver a oportunidade. Porque nesse vídeo eu fiz esse pré-jogo e eu falei que independente do resultado, né, o que a gente imaginava, torcedor de São Paulo, e pelo menos eu, era que o São Paulo fizesse um confronto equilibrado. Porque o time do Palmeiras, para mim, é o melhor time do Brasil, que está jogando um futebol já há um bom tempo, mas atualmente é o melhor time do Brasil. E hoje, eu começo falando que eu não vi isso, né? Infelizmente, o São Paulo não fez um confronto equilibrado. Eu vou deixar até muito isso para análise no final do vídeo, eu vou comentar todo o jogo, mas se você tiver a possibilidade, fica até o final do vídeo que eu vou fazer algumas análises e eu vou falar muito disso. Então, o São Paulo não faz um confronto equilibrado, inicia o jogo, e já vou colocar aqui a escalação. Para mim, a escalação já começa errado. Eu tinha falado nesse vídeo aí do TikTok que eu imaginava que ele ia entrar com o Nestor, que sempre joga bem contra o Palmeiras. E aí o Dorival entra com o Alço, que para mim eu não entendo, a maioria das pessoas também no estádio não entende, e os torcedores acham que não entendem. Eu já falei aqui no canal, eu acho que Alço não tem condição de ser titular, né? Em algum momento ele já teve a oportunidade de entrar para mudar a dinâmica aí do que o São Paulo estava apresentando, mas hoje isso não se configura, né, essa titularidade do Alisson. E aí o São Paulo começa o jogo até bem, no ritmo bem, né, já falando do jogo, já tem um pênalti que deu em campo, o árbitro, inclusive o Klaus, eu esqueci o Klaus, eu não gosto de falar de arbitragem, mas esse cara quando apita contra o São Paulo, ele é sempre tendencioso, ele nunca dá, se tá na dúvida, ele sempre dá conta. Ele apitou o pênalti, foi pro VAR e realmente não foi pênalti. E aí o São Paulo estava bem com a bola, até que no lance de sair dali, o Alisson que recebe a bola de costa, toca, né, totalmente errado, eu não sei, ainda não vi os lances, não sei se é o Arboleda, mas numa indecisão ali da zaga, numa falha ali, o Gabriel Menino dá um tapa e mete a bola na rede. E aí, pessoal, o cenário, ele fica, né, a versão do Palmeiras, porque o Palmeiras, o time é um time muito qualificado, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. É complicado você deixar o Palmeiras com a bola, porque ele vai criar volume, vai criar chance, mas o Palmeiras não se incomoda nenhum se o time tiver com a bola, né, e o Palmeiras, vamos dizer assim, sofrendo, que não foi o caso do São Paulo, mas quando tem uma oportunidade ele espeta com seus meias, enfim, seus pontas e atacante. E a tônica até o final do primeiro tempo foi isso. O São Paulo rodava a bola para cima, para o lado. E eu só não chego aqui para dizer que no primeiro tempo o São Paulo não deu um chute a gol, porque no final do primeiro tempo o Luciano pega uma bola e chuta no meio. Bola, né, totalmente sem perigo para Everton defender. Então, assim, não dá nem para falar do primeiro tempo, porque o São Paulo não criou nada. Chega no segundo, o São Paulo troca ali algumas peças, né, o Nestor entra e o Juan, e o Dorival, eu acho que nessa parte aí foi até ousado, porque ele coloca, né, vamos dizer assim, tira o Gabriel Neves, deixa só um volante. E logo no começo do segundo tempo ali, o Palmeiras chegando perto da área, uma bola chutada de fora, eu não lembro de quem foi, mas aí o Rafael faz uma belíssima defesa, e aí o Palmeiras já podia ter aberto 2-0 ali. E aí depois o São Paulo começa a pressionar, vai chegando um pouco mais. No segundo tempo eu acho que até foi um pouco melhor. Luciano dá um chute, o Everton faz uma boa defesa, espalma para o lado. O São Paulo impõe algum volume, né? Vai chegando mais. O Palmeiras fica muito ali
Mas é o que eu, sem saída, mas é o que eu falo, o time do Palmeiras, ele sabe sofrer. Quantas vezes você que acompanha futebol e vê um pouco o Palmeiras, os comentaristas, quando o Palmeiras está jogando, né, na televisão, principalmente, eles falam, né, o Palmeiras sabe sofrer, porque ele vai sofrendo, vai ali, de repente, quando você menos espera, numa saída, ele já faz um gol. No caso do São Paulo, não foi mais ou menos isso, São Paulo teve bola na trave, eu acho que foi do Beraldo, não lembro bem, porque como eu disse, não vi os lances, e no campo ali você fica confuso, mas eu vou deixar o link aqui, provavelmente já está o link, né, dos melhores momentos, aí você dá uma olhada. Mas aí numa bola ali o jogo ficou um pouco mais morno, numa bola ali que estava totalmente tranquila, o Arboleda, né, ele, enfim, falha, e aí o Endrick entra dentro da área, acerta um chutaço e né, finaliza ali a partir de 2-0. Depois o São Paulo não faz mais nada, o Palmeiras fica administrando algumas confusões de jogo, mas a verdade é que o São Paulo não consegue, diante de mais de 50 mil pessoas, impor seu futebol contra o Palmeiras. Beleza? Então, o jogo foi isso. Só que eu quero trazer algumas análises para vocês, antes até de falar a atuação, talvez nem falar as atuações. A primeira análise que eu queria falar para você é assim, eu tenho um colega que ele, quando o São Paulo pegou o Palmeiras na Copa do Brasil, ele até apostou que o São Paulo ia ganhar, ele até me achará que o São Paulo ia ganhar os dois confrontos. E assim, eu falei, cara, eu acho que não. E eu vou ser sincero a você, pessoal, se o Palmeiras jogar 10 vezes contra o São Paulo, em condições normais, se o São Paulo conseguir vencer duas, é muito. Porque é muito diferente, é muito. A diferença técnica de qualidade dos jogadores, né, de como eles se comportam em campo. Você vê o time do São Paulo com dificuldade tremenda de tocar a bola, de criar, de jogar, e as jogadas vão no limite, o cara dá carrinho. Enquanto o Palmeiras você vê todos os movimentos fluindo normalmente, eles sabem o que fazem, né? Os caras, por mais que alguns não tivessem uma noite brilhante, mas eles chegaram, o Palmeiras praticamente foi isso, chegou duas vezes e fez dois gols. Eu até comentei nesse vídeo do TikTok que, assim, para o São Paulo ganhar do Palmeiras, ele tinha que fazer o que o Palmeiras fez hoje. Extremamente, vamos dizer assim, seguro na defesa, o São Paulo deveria ser isso, não foi, levou um gol logo antes dos 10 minutos, e tinha que ser extremamente eficiente no ataque. O São Paulo não fez isso e o Palmeiras fez. Então, a primeira análise que eu quero dizer para vocês, infelizmente, essa é a nossa realidade. Eu sei que alguns torcedores não vão concordar, mas é isso. A segunda análise que eu queria trazer para vocês é assim: você pega o Caleri, que é um atacante que tem que fazer gol, a gente joga só com um atacante. Então, se o Caleri, eu vou trazer isso, receber uma bola com condições de gol, ele vai provavelmente fazer. Isso foi contra o Tolima. Primeira bola que o Caleri recebeu, né, deu um chute, matou e fez o gol. Só que quando é grandes times, assim que o São Paulo não tem criação, né, não consegue colocar o Caleri em condições de gol, o Caleri fica correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, sem ser efetivo, sem fazer nada, vamos dizer assim, efetivo. Porque o Caleri é um jogador de área para fazer o gol. E passa Rogério Ceni, passa Dorival, e parece que os técnicos não entendem isso. Né? Então, se você pegar do meio para frente, vamos fazer uma análise. A gente tem Caleri, a gente que é um bom atacante, disponível brasileiro. A gente tem Luciano, que eu posso dizer até que começou como ponta no Corinthians há muito tempo atrás, né, puxando e fazendo belas finalizações. Hoje recuou, acho que beleza, joga bem ali. Só que você pega os meias da gente, você tem Michel Araújo, que parece que ainda está jogando na Arábia, porque ele quer sair driblando todo mundo, e acha que o que ele fez no Sport, ali, que foi um golaço dentro da área, ele vai fazer no Palmeiras, não vai fazer. Você pega Alisson, que é uma figura nula, e ainda entregou um gol, participou de forma efetiva no gol que o São Paulo levou. E aí depois você tem os meias da gente. Né? Vamos pegar o Palmeiras, você tem Dudu, né, recebendo a bola na ponta, rabiscando, indo para cima toda hora. Arthur também. Você tem Rony filtrando, dando trabalho, sempre entrando ali fazendo o facão. Você tem Rafael Veiga, né, você tem o Gabriel Menino, que eu nem preciso falar pelo gol que ele fez. Enfim, então olha do meio para frente o time do São Paulo e o do meio para frente o time do Palmeiras. Então a gente não consegue, infelizmente, essa é a realidade, a gente não consegue bater com o Palmeiras de frente. Essa é a segunda análise que vai muito ao encontro, né, da primeira. E aí a terceira coisa que eu venho trazer é a questão do Dorival. Né? O Dorival, como a gente falou, veio, deu uma melhorada no São Paulo, né? Tava terra arrasada, como muitos falam, deu uma melhorada, mas assim, pode vir, a gente falou, pode vir Guardiola, pode vir Klopp, esses caras vão vir, eles vão ter uma preferência
que nesse time do São Paulo, a preferência dele sempre vai gerar críticas porque o time é muito fraco tecnicamente. No caso do Rogério, a gente não entendia porque o Nestor era titular, porque o Pablo Maia era titular. No caso do Dorival, o Alisson. Então ele vai insistir, a gente vai criticar e vai continuar a mesma coisa. Porque a gente vai para a quarta análise que eu quero falar para vocês. O problema não é o treinador, né? A gente já falou isso. E esses jogadores, pessoal, eles não têm a mesma postura de vestir a camisa de São Paulo. Eu botei aqui no encarte, né? O Luguano, o Ronaldão, são jogadores que tinham postura, que encaravam um jogo como uma decisão é. E quando eu estou falando postura, eu não estou falando a postura de pegar a bola e ir para frente, como teve um lá no segundo tempo, que o São Paulo estava perdendo de 1-0, quando deu essa baixada no nível aí, que o São Paulo nem pressionava, os caras trocavam a bola dentro da área, ninguém chutava, ninguém fazia uma finta. Então quando eu falo postura, não é nem com a bola, porque isso é uma questão técnica, mas é sem a bola. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o David. O David entrou, né? Aí, a primeira bola que ele recebe, ele botou na frente, aí o Arthur deu nas pernas dele, ele deu um trancão no Arthur, foi para dentro, o Arthur deu de novo, o David quando levantou foi no pescoço do Arthur. Então essa é uma postura que o São Paulo devia ter desde o início, que é não deixar o Palmeiras se impor. E jogadores como esse, como o Lugano, como o Ronaldão, entre outros que vocês vão lembrar aqui, pode até comentar, eles tinham postura e quando vestiam essa camisa, eles sabiam o que representava, e não esses jogadores que não tem postura nenhuma para vestir a camisa do São Paulo. Se não me engano, um ou outro, né? A gente pode citar. E aí, para finalizar o vídeo, eu não vou falar das atuações, eu venho falar do que eu vi em cenário. Eu já falei isso aqui, eu sei que vocês não vão gostar, alguns não vão gostar, mas eu já falei isso. O São Paulo se apequenou em diversas situações. E uma das coisas que o São Paulo está conseguindo, e que eu não entendo, é justamente essa questão de postura de torcida de time pequeno. Porque o Arboleda, quando falhou, depois de um tempo, quando pegou na bola, algumas pessoas começaram a vaiar. É entendível, pessoal, porque o cara ganha milhões, o Arboleda não é um pobrezinho. O Arboleda ganha milhões para fazer o dever dele, para fazer a coisa séria. Você é dentista, você é um médico, você é um professor, você ganha ali seu salário, que não chega nem perto do que o Arboleda ganha, para você fazer seu trabalho direito. É óbvio que você vai errar, mas você errando, você vai receber críticas. E o pessoal estava vaiando, estava criticando, e alguns torcedores do São Paulo pedindo para ficar calado. E aí eu gostei da atitude de um torcedor que fez lá, porra, se a gente não cobra, quem é que vai cobrar? Então o Arboleda não vai errar e a gente vai passar a mão na cabeça dele? Então assim, quando eu falo de torcida que se apequena, é isso, é esse tipo de atitude. Jogadores que não têm não tem postura para jogar no São Paulo e quando falham, que obviamente uma falha ou outra, isso é normal, mas a gente tem que criticar, a gente tem que estar em cima, e aí vem outros torcedores e não concorda com isso, porque acha que a gente não está no direito, pagando o ingresso, como a gente pagou e que está dentro do estádio, e não poder criticar esses jogadores de São Paulo, que, como eu falo, mais uma vez, não tem postura para vestir a camisa do São Paulo, beleza? Então é isso, né? Eu espero que vocês comentem aqui, dê sua percepção. Minha percepção é de que estava no estádio, mas você que assistiu aí na televisão não pôde ir, estava em outro estado, né? Não pôde acompanhar. Dê sua percepção também, dê sua análise. Fala aí se esses jogadores tiveram postura ou não, porque ao meu ver não teve. E em termos de atuação, eu nem vou dar o trabalho aqui de você ver a atuação, porque para mim, você jogar em casa com mais de 50 mil pessoas, quase 56, diante do Palmeiras, que é um grande time, e você não conseguir nem fazer um gol, nem impor seu futebol, para mim isso é vergonhoso, tá bom? Então, uma excelente noite para vocês, uma ótima semana para vocês, arretados.